Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, aqui com a Godot 4.1, nós vamos ver uma dica bem legal de como prototipar os jogos de vocês usando o Polygon 2D e algumas linhas de script. De forma bem prática, você vai aprender a criar níveis usando essa ferramenta incrível aqui na Godot. Usando também como auxílio o nosso Line 2D e ainda o Path 2D para caminhos mais sinuosos. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, e se não for te atrapalhar, considere apoiar o nosso trabalho através da Chapix que eu vou deixar aqui na tela. E se você quiser aprender mais sobre Godot e se aprofundar nisso, nós temos um curso lá na Hotmart que o link está aqui na descrição desse vídeo também. Sem mais, vamos para o vídeo. Muito bem, eu já estou com a Godot 4.1 aberta aqui. Nós vamos gradativamente migrando, enquanto aquele projeto do plataforma 2D ainda está na 4.0. Aqui a gente vai usar essas novas funcionalidades. Se você não viu ainda o vídeo da plataforma 4.0, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. Tá uma série bem legal e vale a pena. Mas aqui, neste vídeo, vocês vão ver, eu tenho uma cena bem simples, onde nós temos aqui umas bolas caindo que são feitas com Read Body e dois Static Bodies para fazer a parede. Nós vamos criar agora o chão usando o nosso chamado Polygon 2D. Vamos lá. Antes de mostrar o uso do Polygon 2D aqui na Godot 4.1, eu quero fazer uma menção ao vídeo que nós extraímos esse conteúdo. Conversando com o criador de conteúdo, o Mr. Eleptic, a gente viu isso aí e achou muito interessante trazer para vocês também a tradução disso e, claro, nosso toque aqui para vocês entenderem como funciona. Mas vale muito a pena dar um pulo lá no canal dele e conhecer o conteúdo que ele tem criado constantemente em Godot, tá bom? Então o vídeo e também o canal dele vai ficar aqui na descrição para vocês conferirem posteriormente. Feito esse disclaimer, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai criar aqui no nosso mundo, e esse arquivo eu vou deixar disponível para vocês, essa base para vocês poderem fazer um follow along também, bem legal, é criar aqui o nosso Polygon 2D, ou Polygon 2D, que é esse nó que permite que a gente crie polígonos, exatamente, diferente do retângulo ou mesmo da circunferência, a gente consegue criar formas diferentes, com vários lados. E para isso a gente faz uso dessas ferramentas. Nós temos aqui a opção para criar pontos, para selecionar e editar pontos e também excluir pontos. Bem legal isso, então vou clicar aqui. Perceba também que eu estou com a minha grade ligada. Isso é muito legal porque eu posso fazer da seguinte forma. Clicar num ponto e a Godot ela faz um snap, como vocês estão vendo. Perceberam? Vou dar um Ctrl Z aqui, só para a gente perceber isso sem agora. Vou acionar de novo aqui o Polygon 2D, vou desabilitar a grade e vou criar um ponto. Vejam que eu tenho liberdade, ele não faz o snap. Então aqui eu tenho liberdade de criar qualquer polígono sem nenhum problema. No entanto, vamos limpar isso aqui em data. Se tiver a grade vai ficar muito mais fácil de criar esse level pra gente e prototipar de forma bem prática. Basta clicar no ponto e a gente pode criar aqui o nosso level conforme desejar. E notando as ferramentas que eu citei anteriormente, vamos considerar esse ponto aqui. Perceberam como ele ficou fora da grade? Com essa ferramenta azul a gente pode vir aqui e simplesmente mover de forma que fique dentro do nosso quadrado. Já temos um polígono perfeito. No entanto, se nós dermos o play agora, ele vai atravessar porque ainda não tem colisão. O Read Body atravessou porque ainda não tem nenhuma colisão criada. A gente pode criar com Collision 2D também. No entanto, a gente vai fazer isso através do script, apenas usando o nó. Vou mostrar para vocês, isso é bem legal aqui na Godot. O padrão seria simplesmente vir aqui, nós pegarmos o Collision Polygon 2D. Uma atenção importante, note que esse é Collision Polygon. Nós temos também o Collision, que é este outro. Percebem que um tem a forma poligonal e o outro é um retângulo? Atenção a isso que nós queremos este daqui. Ou criá-lo. E se eu vir aqui, por exemplo, e colocar uma forma, eu tenho que desenhar também. Olha só, igualzinho que a gente fez com o nosso polígono. Posso vir aqui e desenhar. Aí nós temos a colisão, certo? Como ele já está na camada 1 também. Você dá uma olhada aqui se ele está na camada 1. Ah, verdade. Ele precisa de um Static Body, né? Senão não vai colidir nunca. É o alerta que ele está dando ali. Visto que o polígono é apenas uma referência visual. Agora ele traz para cá. E se nós testarmos, agora sim ele vai colidir.
Olha só, colidiu e parou as nossas bolinhas que são rigid body. Só que isso, criar essa colisão aqui manualmente, toda vez que faz um protótipo, demanda um trabalho considerável. E se nós pudéssemos otimizar isso e automatizar de forma que a Godot criasse a colisão pra gente? Isso é possível e é isso que a gente vai aprender agora. Então vamos lá, eu vou deletar esse polígono. A gente vai mudar um pouco essa árvore para ficar da seguinte forma. Começar com static body, que eu vou chamar de ground. E aqui nós vamos criar agora o nosso Polygon 2D, que vai ser a nossa área a ser desenhada. E dentro do nosso ground nós vamos ter o nosso Collision Polygon 2D. Sempre com atenção para isso. Temos dois nós aqui. Vamos adicionar um script agora no ground. Vou chamar de ground mesmo, não tem nenhum problema. E fazer uma referência a esses dois nós, segurando e arrastando, segurando o CTRL no meu teclado, para que ele faça a referência @onReady de forma mais prática. Perfeito. Com essas duas referências que nós temos aqui, olha que legal. Não tem nada criado aqui ainda, certo? Como vocês podem ver. A gente vai desenhar nosso polígono usando os pontos. Aqui. Fazer uma linha toda. Fazer uma rampinha. Pronto. Temos aqui. E eu vou fechar o nosso polígono. Legal. Mas para parecer o que é um protótipo, a gente vai aproveitar essa propriedade texture. E aqui onde está vazio, eu vou arrastar essa imagem aqui, o Dark Prototype. E ela preenche o nosso espaço. E a gente pode inclusive diminuir a escala para ficar mais interessante. E conforme a gente diminui, vocês vão perceber agora que está falhando. Vou ativar a graça para vocês verem que aqui ficou vazio. Para garantir que ela preenche o restante, basta vir na propriedade Repeat e colocar como Enabled. Agora sim ela repete pra gente e fica mais interessante o tipo de protótipo que a gente tem aqui no nosso cenário. Com isso feito, vamos para o script e pegar a colisão baseada no polígono que a gente já criou aqui. Para isso, bem simples a função ready, a gente vai passar aqui o nosso collision polygon 2D, que é a referência aqui, ponto polygon é igual o polygon 2D ponto polygon. Então, o que a gente está passando? Que essa informação aqui de polígono vai ser a mesma informação da colisão. E ao testarmos agora, a gente já vai ter a colisão prontinha para a gente. Olha só, que legal. Baseado na forma que foi criada anteriormente no próprio Polygon 2D. Isso significa que se nós usarmos agora a ferramenta de seleção e movermos os pontos, automaticamente a nossa colisão vai receber o tamanho e os pontos do nosso polígono. Notem só que agora já mudou. Percebem? Inclusive aproveitando aqui que estamos no teste, vocês estão vendo que aqui é vermelho, aqui é roxo. Isso é por conta dos pontos que nós temos aqui. Sempre que a gente usa o Polygon Collision, em vez de ter aquele retângulo azul, a gente vai ter cores variadas de acordo com os pontos criados, tá? Então isso é bem comum. Eu posso dar 2 cliques para acrescentar mais pontos, fazer uma forma bem diferente aqui. Vocês vão notar que vai ter mais cores agora. Perceberam? Então isso é por conta do Collision Polygon, mas eu posso habilitar também as colisões e aí fica tudo perfeito para o nosso debug ficar mais interessante também. Maravilha. Mas imaginemos agora que a gente quer colocar um contorno e deixar o nosso visual do protótipo ainda mais interessante. Eu estou brincando com as formas aqui, óbvio que um level não seria dessa forma, né? Mas para vocês entenderem, a gente pode criar aqui o nosso objeto Line 2D. É o nó de linha 2D, como já diz o próprio nome. E o linha 2D é interessante que funciona semelhantemente ao polígono. A gente vem aqui com a ferramenta de criar pontos e pode criar tranquilamente. Perceberam? Além disso, eu posso configurar a cor que eu quero. A gente pode mudar a cor aqui. Podemos também colocar uma textura, se for o caso. Basta vir aqui em Fill e escolher Texture. Por exemplo, vamos colocar essa daqui. Basta arrastar para cá. No entanto, vocês estão vendo que não está quadriculado. Para isso, o Texture Mode tem que estar em Tile. Agora sim. E nós temos que deixar também o Texture como Repeat. Agora ele está todo quadradinho para dar um visual bem legal de linha para a gente. Perfeito. E aí tem outras opções como a borda, o fechamento, se vai ser arredondado ou não. A gente não vai entrar no mérito da linha 2D, mas só para vocês entenderem que ela foi criada aqui. No entanto, a colisão ainda continua com o Polygon 2D. Vamos entender isso gradativamente. Estão vendo? E agora como que eu faço para receber os valores da linha para formar o polígono baseado nela? Também é bem simples, a gente vai alterar um pouco o nosso script agora. Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso script e agora nós estamos fazendo, vou aumentar um pouco para vocês aqui, a nossa colisão baseada no polígono. Agora vai ser diferente. Nós vamos criar uma outra variável, sempre com a referência da nossa
linha aqui dos nossos nós criados. Agora, em vez de usar o nosso polígono que foi criado anteriormente, eu quero que o nosso polígono 2D, a referência do nosso nó ponto polígono, receba uma propriedade da linha 2D chamada de points. Então, ponto points, tá? Não vírgula. Ponto points. Então, os pontos da nossa linha vai refletir nesse polígono aqui. E a gente vai dar um teste agora e verificar o que vai acontecer. Olha só. Passou direto. Vamos habilitar aqui o nosso debug, só para vocês visualizarem o que está acontecendo. Ó, ele passou direto e pegou a colisão aqui. Ele não criou os pontos para a gente. Por quê? Porque a gente não fechou a linha. Eu gosto de mostrar sempre esses pontos para vocês entenderem o que está sendo feito. Vamos trazer para cá. E agora vamos fechar a linha para vocês perceberem como vai ser diferente o comportamento. Olha só. Agora ele criou pra gente aqui o polígono 2D, vocês podem ver pela textura e a borda em volta, mas a colisão ainda continua errada, porque a gente está fazendo baseado no polígono anterior. Basta inverter isso aqui, Ctrl X e passar logo após, porque dessa forma a Godot primeiro vai criar o polígono baseado na linha e depois a colisão baseada no polígono que foi previamente criado pelas linhas. E aí nós temos agora a colisão perfeita, como vocês podem ver. Muito legal, né? Só que isso com linhas fica apenas com coisas retas. A gente não tem curvas. São apenas retas que a linha 2D nos permite criar. Eu posso mover e tudo mais, como vocês podem ver. Mas em nenhum momento eu consigo efetivamente fazer curvas. Porque não é uma propriedade da linha 2D. Tá? Importante também, no nosso Collision Polygon 2D, nós temos a opção de Build Mode para Solid ou para Segments. Vocês perceberam que anteriormente... Ó, vou até tirar aqui só para vocês visualizarem a diferença. Tá em Solids, tá? E aqui na nossa linha eu vou excluir alguns pontos. Vou excluir esses pontos. E concordem comigo que nós temos apenas a linha. Não fechamos um sólido. E mesmo com a linha no script daquela forma, se nós testarmos agora, vai atravessar. Atravessou. E essa linha vermelha está passando aqui. Bem como nós temos erro aqui no debugger. Porque a nossa linha não foi fechada. Logo o polígono deu problema. Para consertar isso, caso eu não faça a colisão completa, que é o ideal, a gente pode vir aqui no Collision Polygon e mudar para Segments. Vou testar, vocês vão ver que agora vai ser barrado, vai ter uma colisão, mas o erro continua. Houve a colisão porque agora o segmento é detectado como colisão. Então um conselho, uma boa prática para que tudo fique certinho é realmente fazer aqui o fechamento de um polígono, visto que o polígono precisa chegar até o final. E aí nós não temos mais nenhum erro. Mas acho legal abordar tudo isso para vocês compreenderem o porquê dos erros. Bacana, né? Agora vamos adicionar curva a nosso level. De repente é uma ladeira, é uma montanha. Você quer que isso seja dinâmico também. Vamos lá. Ah, uma coisa importante, vocês estão vendo quem está criando pela linha. Então se porventura eu venho aqui no polígono e limpo a data. Vamos limpar aqui a data. Não nos interessa mais. Porém a textura continua aqui. Vai funcionar perfeitamente, tá? Porque uma vez que a gente fez no script, ele está criando diretamente no script. Só anteriormente a gente fez para vocês poderem visualizar mesmo. Mas é bem bacana entender isso. Agora, em vez de fazer a criação pelo Line2D, a gente vai fazer através do Path2D. Logo, pode adicionar um novo nó, chamado de Path2D. Que vocês já conhecem, aquele mesmo nó que a gente usou para criar o inimigo que faz patrulha através de pés. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards um link da nossa série, desse vídeo especificamente, que está bem legal. E é um inimigo que agrega bastante no seu jogo. E aqui, esse pé vai seguir para um caminho, como o nome já diz. Notem aqui, no entanto, que diferente do Line2D, atenção a isso, olha as ferramentas que nós temos aqui. E agora no Line2D, nós temos adicionar um ponto, mover ou editar um ponto e remover um ponto. Já no Path, nós temos selecionar um ponto, tá vendo aqui? E nós temos também essa opção que é nova, que serve para controlar os pontos. Ou seja, eu vou adicionar pontos e vou criar aquela nossa curva de Bezier, que quem trabalha com ilustração vetorial já conhece muito bem. Então vamos lá, vou pegar a nossa linha 2D aqui. Vou simplesmente remover os pontos, clicando aqui, a textura continua igual, não tem nenhum problema. Mas no nosso Path2D eu vou criar alguns pontos com a nossa grade habilitada. Vou pegar aqui o nosso ponto inicial, travado aqui na grade. Vamos travar para cá, ele já está criando, como vocês podem ver. O Path é assim mesmo, tá? Ele fica com essa linha que parece serrilhada, isso muito legal, inclusive fica mais fácil de visualizar. Agora eu vou com essa segunda ferramenta, que é selecionar e controlar os pontos, clicar e arrastar, criando as hastes de Bezier que eu comentei anteriormente. Olha só, ele está criando curvas, vocês conseguem perceber?
Afastei um pouco para vocês visualizarem melhor. A gente tem uma espécie de montanha aqui, né? Olha só que legal. Vou também mover essa quarta bola só para ela ficar mais para cá. E eu posso editar livremente. Com essa ferramenta eu clico e arrasto, olha só. E com essa outra eu posso fazer curvas. Vou aproveitar aqui e fechar o nosso segmento para cá. E quando chegar no último ponto eu posso vir nessa opção para fechar a curva. Close Curve e fechou. Legal, né? Testando agora, que eu gosto sempre de mostrar para vocês, nós perdemos toda aquela configuração do caminho. Por quê? Porque não temos mais linha e era assim que o script estava gerando. Então vamos mais uma vez modificar o nosso script para que agora a referência seja o Path2D. Vamos lá. O que muda aqui em relação à linha 2D? Lembra que na linha 2D nós tínhamos os pontos. Aqui no caso do Path2D a gente tem algo chamado de curvas. Então, primeira coisa, sempre fazer a referência do nosso nó. Tenho aqui a referência, recapitulando, do nosso Polygon 2D, do Collision Polygon 2D, do Line 2D e do Path 2D também, caso você vá ter curvas. Se de repente seu protótipo vai ser apenas retos, o Line já tem perfeitamente, tá bom? Então fica a critério, mas é interessante vocês conhecerem todas essas versatilidades. E agora para o nosso Path, eu não posso usar a mesma forma de Polygon e de Points, eu tenho que fazer uso do Curves. Então vamos criar aqui embaixo uma nova variável que eu vou chamar de Points. E esse Points, essa variável, ela vai armazenar o nosso Path2D.curve, que é a curva, .get baked points, underline baked points, que é um método que verifica quando os pontos estão concluídos e passa através desse método. Então ele vai pegar a curva que a gente criou, vai usar com baked points, vai ser o nosso pontos aqui, que é a variável points, certo? Com isso, vocês já devem ter matado a charada. A gente pode pegar o line2d.points, que foi usado anteriormente aqui em cima, e falar que ele é igual ao nosso points, que é justamente o que o Bezier fez anteriormente com o Path2D, certo? E aí a gente simplesmente repete o nosso Polygon 2D também como points, igual points. E por fim, a colisão para que tudo fique perfeito. Ctrl C e Ctrl V. E aqui a gente pode comentar que não é mais utilizado. Olha só que legal que nós temos agora. Nós temos a curva perfeita usando já o Path2D, usando também a colisão e, claro, o nosso Polygon 2D que faz todo esse preenchimento aqui. Vocês podem fazer um visual mais interessante também. Perfeito. No entanto, vocês vão notar que a gente tem um erro aqui apontado que falhou na decomposição do polígono convexo. Isso porque a gente fechou a curva aqui e o nosso polígono acaba tendo esse probleminha. Eu vou adicionar um outro ponto aqui. Vamos pegar aqui. Adicionar um ponto aqui no nosso path. E nesse outro ponto aqui a gente vai simplesmente excluir, tá? Para que a gente possa reabrir. Só para vocês perceberem que esse erro agora vai sumir. A gente não pode fechar a curva aqui, mas é sempre legal mostrar para vocês. Olha lá, o erro sumiu e ele completou para a gente essa curva. Então, se você quiser uma curva que vai para além desse ponto, basta trazer até o final, mas nunca fechar. E outro ponto importante, olha só, agora vai estar certinho. Sem erro também, porque ele fecha para a gente. Outra coisa também é perceber que quando a gente não fechou a curva em alguns pontos, pode ser que ele atravesse. Então, vocês vão sempre experimentar o modo de construção ou segmento ou sólido também. Tá? Só para finalizar aqui no nosso Line 2D, deixar um visual bem interessante, vamos aqui em Material, criar um outro material, New Shader Material, e simplesmente arrastar o shader que a gente tem aqui também. Olha só que legal. E colocar dois, acho que dois vai ficar interessante, para que o nosso jogo tenha um protótipo mais animado também. Olha que bacana, você consegue fazer tudo isso de forma dinâmica e versátil através do GD Script e usando poucos nós para prototipar no seu jogo. Vamos apenas tirar a colisão aqui final, só para a gente poder visualizar como ficou o nosso level, apesar de bem confuso, né? Apenas para mostrar a ferramenta mesmo. Olha só, muito bacana, e você pode trabalhar isso para prototipar e quem sabe criar níveis mais versáteis para que depois preencha com a sua textura especificamente, ou mesmo usar dessa forma também, fica a seu critério, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se conheciam essa técnica, comenta aqui embaixo também. Se não conhecia, comenta, porque isso ajuda no engajamento. E também não esquece de ir lá no canal do Mr. Leptic, porque foi de lá que a gente trouxe esse conteúdo para que vocês conheçam um pouco mais e se aprofundem nas ferramentas que tem aqui na Godot 4.1. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, não esquece de comentar aqui também hashtag Godot 4.1 is on, porque agora a gente vai ter vídeos de 4.1 também. Deixar aquela meia lua e like para ajudar, e se não for inscrito, se inscrever também pra gente chegar logo nos 10 mil inscritos aqui no canal. Sem mais, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo e valeu!